Meu povo? Vamos para o nosso capítulo 25, espaço de produção, setor primário. Economia e sua diversidade. A economia de um país é o resultado financeiro de todas as ações relacionadas à produção, à distribuição e ao consumo dos produtos e serviços. Todo o dinheiro investido pelo Estado em educação, saúde, transporte tem como base as suas diversas atividades econômicas. A economia de um país pode ser muito diversificada, com produção, distribuição e consumo de diferentes tipos de produtos, inclusive os que serão vendidos para outros países, a exportação, e os que serão comprados de outros países, a importação. Toda essa diversidade produtiva está diretamente ligada a fatores como condições naturais, políticas governamentais, questões sociais, entre outros. Para compreender melhor como uma economia funciona, as atividades econômicas foram organizadas em 3 setores. De maneira geral, podemos caracterizá-los de acordo com sua participação no processo de produção das mercadorias que compramos. Imagine o suco de laranja em uma caixinha que consumimos no nosso dia a dia. Para que ele chegue até nós, é preciso, primeiro, que alguém plante e colha as laranjas. Depois disso, a segunda etapa é enviá-las para uma fábrica que produz e envasa o suco. E como nós adquirimos o suco? Por meio da terceira e a última etapa desse processo, ou seja, nas lojas que constituem o comércio de nossas cidades, como os supermercados. Assim, temos os 3 setores da economia. Primário, que compreende as atividades agricultura, pecuária e extrativismo. Secundário, indústria e construção civil. E terciário, comércio e prestação de serviço. Nesse capítulo, a gente vai abordar sobre o setor primário. Setor primário e as produções de matérias-primas. Esse setor de produção ou setor econômico agrega um conjunto de atividades econômicas que extraem ou produzem matéria-prima, material base em estado natural e bruto utilizado para fabricar produtos, derivada das seguintes atividades: agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal, animal e mineral. As atividades desse setor retiram da natureza os recursos naturais, os chamados produtos primários. O trigo, por exemplo, é um produto primário do pão, a madeira é um produto primário para a fabricação de móveis, o leite é um produto primário para a produção de queijos. Esses produtos primários ou matérias-primas são levados para o setor secundário da economia e assim transformados em produtos a serem consumidos pela população. Por ora, deve-se destacar que um setor primário bem desenvolvido é importante para o crescimento econômico, já que ele fornecerá matéria-prima para os outros 2 setores da economia. Agricultura. O cultivo, ou seja, todo o processo que envolve o plantio de vegetais, recebe o nome de agricultura. As lavouras podem ser criadas para suprir diversas necessidades de produção de matéria-prima, como frutas, verduras e legumes, para o consumo humano ou para a produção de biocombustível, flores para a ornamentação, ervas para a fabricação de medicamentos, entre outros. O desenvolvimento desse setor está intimamente ligado a 3 fatores principais: o ambiental, como o solo, o clima e os recursos hídricos. O humano, que corresponde à mão de obra empregada, e o econômico, que está ligado à capacidade do produtor de aplicar tecnologia durante o processo produtivo. O clima é um importante fator ambiental na produção agrícola, visto que condiciona a distribuição natural das espécies vegetais e as variedades cultivadas. A temperatura, a umidade, a luz solar e o vento interferem diretamente nas funções vitais das plantas. O clima influencia também na formação dos solos e no grau de fertilidade deles, assim como na quantidade de água disponível para o cultivo.
Por isso, há em alguns casos a aplicação de técnicas para a regulação dos nutrientes do solo, como a adubação e a correção de sua acidez, e a criação de canais de irrigação e reservatórios para levar água a locais em que as chuvas não são abundantes. Os solos mais férteis para a agricultura, aqueles que são ricos em humus, localizam-se principalmente nas regiões temperadas, visto que as temperaturas mais baixas desaceleram o processo de decomposição. Mesmo em climas não tão favoráveis para o desenvolvimento de algumas espécies, diversas técnicas são utilizadas para tornar o ambiente ideal ao cultivo, como a irrigação em regiões secas, a criação de estufas em regiões frias, as drenagens em solos muito úmidos e a criação de barreiras para impedir a ação dos ventos. Assim, vemos a importância do fator econômico na viabilização dos cultivos em diferentes partes do mundo. Por sua vez, o fator humano está relacionado à força de trabalho utilizada nas lavouras. Em geral, as propriedades agrícolas que fazem menor uso de tecnologia empregam mais trabalhadores na produção, enquanto as propriedades que investem mais no uso de tecnologia necessitam menos de mão de obra, porém a mão de obra efetivamente empregada é bastante qualificada. Podemos classificar as atividades agrícolas em dois modelos principais, a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A agricultura de subsistência tem a finalidade de fornecer alimento e matéria-prima para os trabalhadores envolvidos na produção, que geralmente são pessoas da mesma família. Por esse motivo, a agricultura de subsistência também é comumente denominada de agricultura familiar, uma vez que nessa prática agrícola são os agricultores familiares que dirigem todo o processo produtivo, utilizando o trabalho familiar e, eventualmente, completando com o trabalho assalariado. Esse tipo de agricultura pode gerar excedente para ser comercializado no mercado local. A produção de subsistência é feita para suprir as necessidades básicas do produtor e a de sua família. As propriedades são reduzidas e as técnicas aplicadas nelas são simples, com o emprego de pouca tecnologia. A agricultura comercial, diferentemente de subsistência, tem como objetivo produzir para comercialização, e seus produtos podem se dirigir ao mercado interno ou ao mercado externo. Por isso, é comum usar grandes extensões de terra e aplicar tecnologias avançadas a fim de alcançar elevados índices de produção. Apesar da grande safra produzida pela agricultura comercial no Brasil, grande parte dos elementos básicos que abastecem as cidades são produzidos pela agricultura familiar comercial. O fato de utilizar insumos agrícolas em menor escala acaba contribuindo para o aumento do emprego no campo, pois esta agricultura utiliza mais mão de obra e menos máquina, diminuindo dessa forma o desemprego estrutural e a saída da população do campo para as cidades, que chamamos de êxodo rural. Apesar de a agricultura familiar e a agricultura de subsistência serem frequentemente confundidas com a mesma coisa, existem diferenças entre elas. Isso porque o que caracteriza a agricultura familiar é o tipo de mão de obra empregada e não a finalidade do cultivo, que no caso da agricultura de subsistência é suprir as necessidades básicas do produtor e de sua família. Assim sendo, existe a chamada agricultura familiar comercial, em que a mão de obra usada é predominantemente da mesma família, mas o objetivo da produção é a venda das mercadorias. Os recursos financeiros aplicados na produção agrícola são de suma importância para o modelo de agricultura que se pretende desenvolver. Em áreas em que a agricultura é praticada de maneira comercial para exportação, há muitos investimentos dos proprietários das terras e incentivos do governo para o meio de insumos agrícolas, sendo, portanto, um modelo de agricultura que demanda elevados investimentos. Tais elementos favorecem o aumento significativo da produção, sem que haja necessidade de empregar muita mão de obra.
Na agricultura de subsistência, que eventualmente gera excedente para comercialização, a quantidade de trabalhadores é mais elevada, pois não há muitas máquinas para a realização do trabalho, e a produtividade é baixa, tendo em vista as tecnologias mais simples inseridas no sistema produtivo. No Brasil, os principais produtos são a carne bovina, o milho, a soja, o café e a cana, geralmente destinados à exportação. Mandioca, feijão e laranja também estão entre os principais produtos agrícolas. O principal produto agrícola importado é o trigo. A pecuária. A pecuária corresponde a qualquer atividade ligada à criação de animais para fins comerciais. Ela abrange a criação de bois, porcos, aves, cavalos, ovelhas, coelhos, búfalos, entre outros. Ocorre geralmente na zona rural e é destinada à produção de alimentos como carne e leite, e também de matéria-prima para a produção de bens de consumo que utilizam couro e lã, por exemplo. As atividades pecuárias podem ser classificadas como pecuária de corte, na qual se cria o animal para o abate e para gerar matéria-prima para os alimentos e bens de produção que utilizam couro, por exemplo, ou a pecuária leiteira, destinada à produção de leite. Essas duas formas de pecuária podem acontecer em dois modelos distintos. Um deles é a pecuária extensiva, na qual o gado pasta livremente por áreas como pastagens de capim e grama, no caso de bois e vacas, por exemplo. Geralmente esse modelo visa a subsistência ou apenas atender a uma pequena demanda comercial, havendo pouca aplicação de tecnologia e assim baixa produtividade. Outro modelo é a pecuária extensiva, na qual os animais são criados confinados em pequenos espaços a fim de reduzir sua movimentação. Com alimentação balanceada, seus músculos não passam por um processo de endurecimento e, como consequência, a carne fica mais macia para o consumo. Esse modelo exige aplicação de tecnologias específicas e, portanto, altos investimentos para garantir a grande produtividade. O Brasil é um grande produtor mundial quando se trata de pecuária e produção desse setor se destina principalmente ao mercado interno. 75% da produção brasileira de carnes é consumida internamente. Também as carnes ovina e caprina, assim como o leite e seus derivados, são destinados majoritariamente ao mercado interno brasileiro. A participação brasileira no comércio internacional vem crescendo a cada ano, destacando-se a produção de carne bovina, suína e de frango. Em 2019, o país se consolidou como o maior exportador mundial de carne bovina do mundo. A maior parte dela é exportada para o mercado asiático. O extrativismo de recursos naturais. O extrativismo é o conjunto de atividades caracterizada pela extração de recursos naturais do meio ambiente, como madeira, minerais, rochas, gás natural, petróleo, açaí, palmito, entre outros. As atividades do extrativismo foram as primeiras a serem desenvolvidas pelos seres humanos com o intuito de suprir suas necessidades desde os primórdios. No Brasil, as atividades extrativistas também foram as principais a serem desenvolvidas. A população indígena que aqui vivia já a praticava antes da chegada dos portugueses e da extração do pau-brasil. Existem diferentes tipos de extrativismo que podem ser agrupados em 3 tipos de atividades: o animal, o vegetal e o mineral. O extrativismo animal consiste na captura de animais selvagens, aves silvestres e peixes por meio de atividades como caça e pesca. No Brasil, os profissionais que atuam diretamente com o extrativismo necessitam de autorização prévia e são monitorados periodicamente, a fim de garantir a exploração adequada, evitando assim o esgotamento dos recursos naturais. O extrativismo animal no Brasil é uma atividade muito importante, responsável pela geração de emprego e pelo desenvolvimento econômico de diversas regiões,
principalmente as litorâneas, em razão das práticas pesqueiras. O extrativismo vegetal é a modalidade de retirada dos produtos de origem vegetal da natureza. Há também a possibilidade de combinar técnicas de cultivo, criação e beneficiamento que buscam respeitar os padrões do ambiente natural das espécies vegetais. Como exemplo de produtos, podem citar madeiras, castanha do Pará, babaçu e açaí. O extrativismo vegetal divide-se em madeireiro e não madeireiro. No primeiro tipo, destaca-se matérias-primas como o jacarandá, a canela, imbuía, o surucupira, o môngulo. No extrativismo não madeireiro, são destaques o látex das seringueiras, as fibras, as gomas, os frutos, as amêndoas oleaginosas, as folhas e as raízes medicinais, aromáticas, corantes e alimentícias. O extrativismo mineral é caracterizado pela retirada de materiais formados por minerais, como as rochas e alguns minérios, água mineral, petróleo, entre outros. Nesse tipo de atividade ocorre a exploração de recursos minerais para posteriormente transformação nas indústrias ou para o consumo imediato. Na região norte, especialmente na Amazônia, existem grandes projetos voltados para essa categoria de extração. Entre eles, destaca-se Carajás e Rio Trombetas, no Pará, com a extração de ferro e bauxita. Serra do Navio, no Amapá, com a extração de manganês. E Serra Pelada, também no Pará, com a extração do ouro. Apesar de muito importante para a sobrevivência do homem e para o desenvolvimento econômico, o extrativismo pode desencadear vários problemas socioambientais, como a redução da biodiversidade, a extinção de espécies animais e vegetais, a poluição, as modificações do solo, entre outros. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.